Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, que é o quê? Qual é o tema de hoje? O que é um ser multidimensional? O que é isso, pessoal? O que é que a gente viu na primeira parte que é um ser multidimensional? É um ser que significa que ele tem múltiplas dimensões, ou seja, tem vários níveis e campo de consciência, onde a consciência dele está interagindo. A gente viu também na primeira parte que a palavra é multidimensional, vem da raiz latina mutus, que significa mutus, que significa muitos. Então, significa que a sua consciência está interagindo com muitas dimensões. Aí ele fala, todo ser do universo é multidimensional, tá? E ele fala que a consciência, o ser humano, a consciência, utiliza quatro diferentes corpos de veículo. Quais são? Ele falou aqui embaixo, né? Mas são o corpo físico, corpo emocional, corpo mental e, e o corpo espiritual, que é a espiritualidade. Então, eles usam esse veículo aqui, que é a manifestação de comunicação em várias dimensões, tá? O ser humano tem. Ele diz que nesses níveis diferentes de dimensionalidade, tem níveis vibratórios, né? Cada nível manifesta uma forma específica do ser, simultaneamente em uma sinfonia. Então, está na música, no equilíbrio sinfonia, né? Aí ele fala, como é que se diz? A camada inclui o corpo físico, emocional, da mente, da consciência e da espiritualidade. Então, são esses quatro elementos, tá? Torna-se cinco com a espiritualidade, porque a espiritualidade está intrínseca na consciência, porque Deus está na nossa consciência, tá? Mas é quatro. Cada uma dessas camadas considera uma dimensão única, então, uma dimensão única da nossa consciência. Aí a gente viu que essa multidimensional está em sincronicidade e integrada com o nosso eu sou. Então, eu sou é aquele eu superior que a gente tem, tá? A gente tem um eu inferior, o eu do ego, e tem um eu superior, que é o nosso eu divino, nossa parte divina. Ele fala que vive em várias realidades simultaneamente, e onde nos encontramos. Ele fala, devemos buscar a transmutação do padrão kármico. Então, a gente está encarnado para transmutar esses padrões kármicos que está na nossa vida, envolvido diversas consequências e restrições ao nosso caminho evolutivo, nos mantendo presos na roda de samsara. Então, é isso que mantém, pessoal. Se a gente não resolve uma coisa em uma encarnação, a gente vai ter que voltar em outra. Porque não pode ficar nada sem resolver, nada pendente. Então, o trabalho da espiritualidade é para isso, para você ir mudando a frequência, mudando a, aquele padrão kármico que vinha, que a gente vem com ele, tá? E aí, quando a gente muda, tá? É igual por exemplo, uma mulher que diz ela não consegue ter um marido, ela não consegue ser feliz. Tem que mudar esse padrão, cara. Tá? É através da nossa consciência a gente tomar esse mudar para a gente ter a felicidade aqui, se completar para a gente ir embora. Porque se não tiver completo, pessoal, não sai dessa hora, tá? Aí ele fala, a pessoa que não tem consciência, que estão conectados a muitos erros. Então, grande maioria das pessoas não tem consciência. Tá todo mundo dormindo aí, tá? Tá todo mundo. O que está acontecendo? Tá cego aí, tá todo mundo dormindo, tá?
Mas ele fala que para a gente integrar esse nível de cura é para que todo fragmento da se consolide na mesma consciência, então, da unicidade, então, na consciência maior que é Deus, com o propósito de aprendizagem que cada compete experiência na transdimensionalidade, tá? A gente viu que é uma interconexão que você precisa ter uma abordagem, uma visão holística para o seu bem-estar e crescimento pessoal. Então, você precisa crescer. Reconhecer que integra toda a dimensão do ser humano leva a uma experiência mais harmoniosa e significativa. Então, a gente viu isso. Então, existe prática como meditação, oração, para alterar o estado de consciência para a gente acessar essas dimensões. Através dessa expansão, podemos desenvolver mais ampla realidade e conectar com o profundo ser. Então, e a física quântica fala sobre essa possibilidade da multidimensionalidade da consciência da pessoa. Que é o quê? A nossa camada mais sutil, que interage com o princípio quântico. Então, é a nossa realidade é que está interagindo com essa realidade, não só essa, mas a realidade também mais sutil. Tá? Amigo, tá? Esconderam muita coisa da gente, tá? Vocês aí, principalmente os evangélicos, tá? Vocês esconderam muitas coisas de vocês. Mas tem na Bíblia, tá? Aí ele fala que a emoção, né? Está interligada ao corpo físico e ao nosso profundo bem-estar emocional e mental. Então, está interligado. Então, se a gente pensa mentalmente, a gente pensa, vai mexer com a nossa emoção. A gente vai ter esse sentimento aqui que ele fala que é alegria, tristeza, raiva, medo e amor. Então, você vai entrar em alguma dessa frequência aqui, nessa energia, tá? Que ele fala que é energia específica, que vai ser percebida pelo nosso corpo. Por isso que ele fala, a conscientização é uma compreensão importante para as emoções, para fundamentar a vida equilibrada e saudável. Então, é fundamental a gente trabalhar isso aí. Enquanto você tem corpo, tá? Porque se você perder o corpo, você, de acordo com o que você estava vivendo, você vai para o mundo espiritual. Aí ele fala, a dimensão física é uma dimensão tangível do ser humano. É onde a gente pode manipular as coisas, né? Experimentar as coisas ao nosso redor. Essa dimensão inclui o sistema biológico, os órgãos, sistema nervoso, muscular e tudo que é perceptível pelo nosso sentido físico. Ele fala, embora essa dimensão mais visível, é importante que o corpo é apenas uma parte da nossa totalidade, o quê? Da nossa totalidade da nossa consciência. É uma parte só, o corpo. Então, que a nossa consciência usa. Mas o que é que aconteceu? A Matrix colocou que você é isso aí, é o corpo, se morreu, acabou, tá? Tem muitos aí que entram em querer fazer suicídio, né? Tirar a vida, né? Se dá de mal, tá, pessoal? Por causa dessa crença que está nessa consciência, tá? Que ela não entende que ela fazendo isso vai piorar mais a situação dela extrafísica, tá? Aí ele fala, a multidimensionalidade do ser humano é uma jornada fascinante e contínua. À medida que abrimos a possibilidade para temos experiência não só desse cotidiano, mas de dimensões
extrafísica. E a gente expande nosso limite, a nossa consciência, e questiona as noções convencionais dessa realidade. Então, pessoas que tiverem experiência, ela vai questionar aqui. Ela, por que, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Porque ela já conheceu outra realidade. Por isso que a experiência é importante, tá, pessoal? Tem pessoas que já experimentaram aqui, tem outras não, mas vai experimentar e você já vai ter essa consciência. Não, eu vi lá no estudo do irmão Samuel, ele falou, é verdade, tá? Teve gente, pessoal, que eu falo essas coisas aqui, intrínseca da nossa consciência, mas ela nunca teve experiência, mas ela ouve o meu vídeo, tá? Teve pessoas aqui já do meu canal que a espiritualidade estava confirmando no ser dela, na consciência dela. Isso é verdade. Então, ela acredita, ela disse, não, isso é verdade, porque ela sente, mas ela nunca teve uma experiência, tá? Da consciência, mas só em ouvir eu falar, ela, a espiritualidade falou o coração, no coração dela, ela acredita que isso é verdade, tá? É importante, tá? Porque quando acontecer a experiência, você já está ciente, né? Aí ele fala, a segunda parte, porque aqui é o canal dos doidos, tá? É o canal dos doidos, tá, pessoal? Daquele que tem experiência, sente, fala de espiritualidade, tá, pessoal? Tomar um suquinho aqui. Aqui é o canal para isso, tá, pessoal? Isso aqui você não vai ouvir dos pastores aí, tá? Os pastores estão falando de dinheiro aí, tá? Tá falando como fazer dinheiro aí. Eles estão falando disso, tá? Aí ele fala, essa jornada nos convida a expandir diferente prática em filosofia, bem como desenvolver uma mente aberta e curiosa em relação ao desconhecido. Então, você tem que ter essa mente curiosa em relação ao desconhecido. Desconhecido agora para você, mas é conhecido para você, tá, pessoal? É conhecido essas coisas, mas só que aqui você passa a se tornar uma coisa desconhecida, porque você foi doutrinado, ensinado desde pequeno, tá? Que você é esse corpo aqui, você é isso, tá? É isso que acontece. Aí ele fala, a dimensão mental abrange nossa capacidade de pensar, raciocinar, aprender e processar informação. A mente é responsável pela formação do pensamento, da crença, da percepção, da criação, da nossa realidade subjetiva. Então, essa dimensão mental é importante, tá, pessoal? Ela está em equilíbrio. Por quê? É através da formação do pensamento e da crença é que a gente vai criar a nossa realidade. Então, isso vai mexer com a nossa emoção, com o corpo vibracional. Então, quando você pensa em alguma coisa, tá? Você está produzindo ali uma vibração, um sentimento, tá? Ou a imagem, você vê a imagem, mostrar uma imagem, alguma coisa. Então, tá trazendo o quê? Sofrimento, tá trazendo, está trazendo, não tá, como é que se diz? Criando uma energia que é o quê? É um sentimento, como raiva, tristeza, amor. É aquele sentimento que vai criar de acordo com o que você está pensando. Então, por isso que você tem que trabalhar essa dimensão mental, tá? Porque ela é responsável que a gente vai criando a nossa realidade subjetiva, né? A nossa realidade para a gente. Aí ele fala, ela está intrinsecamente ligada à nossa experiência passada e cultura e influência externa. A mente é uma dimensão poderosa, capaz de criar tanto limitações quanto possibilidade ilimitada. Então, ela pode limitar você e pode ilimitar. Você pode estar aberto, tá?
e ela liga a nossa experiência passada, tá? A mente, então, é através da mente que a gente acessa dimensões, né? Passadas, futuras, tá? De acordo com a linha do tempo no mundo espiritual. Ele fala, desenvolver a mente clara, flexível, é consciente e essencial para a expansão da nossa consciência. Então, para desenvolver a mente clara e flexível, é consciente, é essencial para a expansão da nossa. Então, a gente tem que expandir a nossa consciência. Porque quando a gente expande, a nossa mente, ela começa a equilibrar, ela começa a entender o jogo aqui. Ela sabe que não só essa realidade, tem outras realidades que sua consciência está experienciando. Então, isso é uma visão muito mais ampla, pessoal. É uma visão holística. Então, a maioria dos evangélicos, então, eles têm uma visão reducionista, que ele acha que é isso aqui e tal, aquilo ali daquela religião, vários outros grupos também. Tudo uma visão reducionista. Então, a gente que é da espiritualidade aqui, livre que eu estou trazendo, a gente está trazendo uma abordagem com a visão holística. Então, uma visão do todo. Não é só de uma parte. Então, aí ele fala, a dimensão mais sutil e profunda do ser humano é uma consciência. Ela transcende todas as dimensões e núcleo essencial do ser. A consciência é a capacidade de perceber, experienciar, estar presente no momento presente. Então, é a consciência que vai experienciar todas essas realidades. Tá? É ela que experiencia. E a consciência é você. Você é isso aí, tá, pessoal? Não é o corpo físico aqui, não é o corpo astral. Você não é a mente, você não é nada desses corpos. Você é essa consciência. Ele fala, essa essência é profunda, conecta com a essência do universo. Ela também é vista como a nossa alma. A expansão da consciência nos permite transcender o limite acessível de mais elevado da percepção da consciência. Então, a nossa essência mais profunda, que é conhecida também, é vista como a alma. Então, a Bíblia fala da alma, tá? Mas a maioria do evangelho não entende o que é isso, tá? Não entende, pessoal. Aí ele fala, prática de meditação ajuda a desenvolver uma consciência mais plena e expandir nosso horizonte além da nossa realidade do cotidiano. Então, a meditação, a oração, a gente estudar a espiritualidade, tá? Isso vai expandir para o nosso horizonte, para a gente ir além dessa realidade. Então, tem muita gente que só está presa aqui nessa realidade, tá? A visão dela é reducionista, está presa, tá? Aí ele fala, a descoberta de exploração da nossa multidimensional pode ser um processo transformador. Aqui está algumas sugestões para despertar e cultivar a nossa essência. O quê? Autoconhecimento. Então, você sabe o que é isso, né? É um conhecimento, ele fala autoconhecimento, é fundamental para explorar nossa multidimensionalidade, através de reflexão, do questionamento e da busca interna, podendo descobrir diferentes camadas de dimensão do ser. A prática de autorreflexão diária pessoal e do acompanhamento pode ajudar nesse processo. Então, autorreflexão é muito bom. Prática de expansão da consciência, que é o quê? Ele fala, pode auxiliar na expansão, é acessar a dimensão mais sutil do ser, além da meditação, contemplação, música, visualização criativa, terapêutica e movimentos corporais, dança, yoga, tudo isso vai contribuir para a sua expansão da consciência. Ele fala outra coisa, exploração espiritual, que é o quê? É a dimensão espiritual, uma parte da multidimensionalidade do ser.
que é explorar nossa espiritualidade, envolve buscar por significado, propósito e conexão com algo maior que nós mesmos. Então, se a gente está trabalhando essa conexão com Deus, tá? Buscando saber qual é o nosso propósito. Então, a gente está explorando essa espiritualidade. Ele fala que isso é através de prática, estudo de filosofia, espirituais, conexão com a natureza, oração, estudo das escrituras. Então, tudo isso contribui, tá, pessoal? É o que a gente está fazendo, tá? Ele fala o potencial transformador da multidimensionalidade. Experimenta profundamente o autoconhecimento, a autotransformação, reconhecer interações de diferentes dimensões que nos permite melhorar nosso padrão de comportamento, crença limitante e emoções reprimidas. Isso nos dá a oportunidade de escolher mais consciente, promover a transformação. Então, de acordo com que você tem uma autoconsciência e autotransformação, que é essas experiências extrafísicas, você vai sair do padrão de comportamento e crença limitante, tá? E aquelas emoções. Então, você vai sair disso. Ele fala relacionamento consciente. Quando estamos conscientes de nossa própria multidimensão, também podemos cultivar relacionamento autêntico, tá? Então, você vai buscar relacionamento que faça você crescer espiritualmente e consciencialmente. Prática de empatia, compreensão mútua. Então, você vai buscar essas coisas. Criatividade e expressão. Expressar a criatividade, mas acessar dimensões, ideias de forma de expressão, como dança, música, criatividade, consciência, né? Canalização inovadora, autêntica. Então, tudo isso vai contribuir. A conexão com todo. Então, buscar uma conexão com Deus, com todo. Então, isso faz parte da nossa multidimensionalidade. Então, quando os evangélicos estão indo buscar Deus aí, pessoal, ele está fazendo uma coisa multidimensional. Porque ele está aí buscando um Deus que é espírito, que não é dessa dimensão. Entende, pessoal? Essas pessoas estão fazendo coisa. Então, multidimensionalidade é isso. Vocês estão fazendo, mas você não sabe, tá? Vocês estão indo buscar porque foram ensinados aqui nessa realidade que você tem que buscar dessa maneira, tá? Aí ele fala, a consciência é a unidade que nos inspira a agir de maneira compassiva, sustentável e em harmonia com tudo. Então, a consciência de unidade é isso. Aí a inspiração para o cotidiano. Então, temos que buscar aqui no nosso cotidiano, né? Coisas que nos aprofundam nosso cotidiano a interagir com outras dimensões do ser. Para a gente ter um equilíbrio mais saudável e autêntico. A exploração de dimensões ajuda a cultivar intuição, criatividade maior com nós mesmos. A multidimensionalidade estabelece o universo quântico, né? Ele nos convida a praticar a expansão da consciência e o autoconhecimento à medida que nos abrimos a responsabilidade para as dimensões além da nossa experiência e expandimos a percepção e a compreensão da realidade. Então, você expande. Por isso, qualquer pessoa que teve experiência, pessoal, ela não é mais a mesma. Ele fala, lembrar que é uma jornada única de cada um de nós. Então, é única. A sua experiência é única sua. A minha experiência é única minha. É dimensões internas que ressoam com sua própria jornada, pessoal. A expansão da consciência é uma aventura contínua e gratificante que nos convida a abraçar o desconhecido e explorar a profundeza do nosso ser. Aí ele fala, quem
que essa exploração nos leva à compreensão mais profunda de nós mesmos, do universo, a multidimensionalidade humana. Todas as vibrações envolvem o ser humano. O que é preciso realizar um trabalho com o nosso corpo para que sejamos uma ressonância desse campo. Então, quando a gente trabalha o nosso campo, o nosso corpo, melhora nosso... Então, a gente pode acessar esses campos, trazendo consciência para a nossa consciência, nos permitindo ancorar na Terra. Nosso corpo é transformador de frequência. Então, nosso corpo é quântico. Ele está emitindo uma frequência. É energia, tá? Que através da consciência, o que a gente pensa, a gente emite uma energia. E o nosso trabalho é encontrar a voltagem correta. Então, o trabalho da gente é encontrar a voltagem. Qual é a voltagem correta? É o seu pensamento, seu sentimento estar de acordo com a espiritualidade, com a frequência dimensional. Porque quando você estiver aí fazendo bagaceira, você não está na voltagem correta. Você está transmitindo, tá? Energia, mas uma energia baixa. É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Me diga aí. Eu quero correr, pessoal, tá? Será que vão pedir a nave para levar a gente logo? Não tem para onde correr. Então a gente tem que trabalhar a nossa frequência e encontrar a voltagem correta, a voltagem certa. Então, a voltagem certa é a gente trabalhando a espiritualidade, fazer tudo, a gente usar aqui a matéria de acordo com o que a espiritualidade quer, não se apegando à matéria, tá? A gente vai usufruir a nossa felicidade aqui das coisas, mas sem... como é que se diz? De acordo com a voltagem correta, tá? Aí ele fala, a multidimensionalidade do ser humano é como está relacionado com o universo quântico. Então, estamos relacionados, tá? A nossa consciência está aqui. Você tem um corpo, você está aqui, mas também sua consciência está interagindo com outras realidades sutis da nossa realidade. Então, você está interagindo. Às vezes essa coisa é intrínseca da sua consciência, então você percebe que às vezes está até em outro lugar, está em outra situação, e vocês não contam isso, tá? É a maioria, tá, pessoal? Teve gente aqui que veio me contar isso baixinho. Eu digo, por que você está falando baixo? Ah, eu estou falando baixo porque isso ninguém pode ouvir, né? Esse negócio assim, dizer que a gente tá louco. Eu digo, bem-vindo ao time, tá? Bem-vindo ao time dos loucos. Tá, pessoal? Então, é porque a consciência experimenta diferentes dimensões. Porque a gente é um ser multidimensional que estamos relacionados ao universo quântico. Então, quântico, universo de energia. Tudo aqui é energia. Então, estamos interagindo com essa energia mais baixa, que a gente conhece como aqui a matéria, e tem outras energias que a gente está se relacionando. Agora a pergunta é, que não quer calar, mas já está calando. Será que a Bíblia fala sobre o nosso ser multidimensional, pessoal? Será que a Bíblia fala? Não, não tem esse nome. Multidimensional não tem na Bíblia. Não existe isso. Você entende, pessoal? Você entende um engano muito grande que está no meio, principalmente o meio que eu estava, o meio evangélico, católico, até em alguns meios espírita, né? Alguns espiritualistas estudam sobre isso, tá? Pelo menos está se salvando desse conhecimento, tá, pessoal? Mas a Bíblia fala, vamos ler aqui, tá? E eu vou explicar para você, porque é o mesmo versículo que você lê aí, os pastores lêem para você.
Por exemplo, Efésios, capítulo 3, versículo 10 até o 21. Então, eu vou ler até o 21 para explicar sobre essas coisas. Então, ele fala, para que pela igreja... Então, ele está falando, que igreja é essa? É uma igreja espiritual. Então, já é uma coisa multidimensional. Não é uma igreja física. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, é através dessa frequência da igreja, do corpo de Cristo, que a sabedoria de Deus, que é Cristo, vai ser conhecida. Agora, agora, então vai ser conhecida agora dos principados e da potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso de confiança mediante a fé nele. Então, é através que desse conexão que a gente tem com a igreja espiritual que a gente vai conhecer agora os principados e as potestades no lugares celestiais. Então, lugares celestiais. Então, é outra dimensão. Agora, como é que não tem... a gente não é um ser multidimensional, pessoal? Que o apóstolo Paulo está falando que a gente tem que conhecer essa potestade desses lugares celestiais. Você entende o engano que está aí? Mas eles estão lendo o versículo. Está aqui. Tá? Aí vamos continuar. Ele fala que estabelece em Cristo Jesus, pelo qual temos ousadia e acesso à confiança mediante a fé nele. Então, você vai ter acesso a essas dimensões espirituais. Quem é? Acessar a confiança mediante a fé nele. Então, se você tem fé nele, você vai acessar essas dimensões, lugares celestiais. Quem é que vai acessar? A sua consciência. Entende, pessoal, que está falando de multidimensionalidade? Aí ele fala, portanto, portanto, vos peço que não desfaleça na minha tribulação por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, por mais que o apóstolo Paulo estava sofrendo tribulações, não para a espiritualidade, a dimensionalidade dele. Pois por esta causa me ponho de joelho diante do Pai para que tome o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder mediante a seu espírito no homem interior. Então, falou do homem interior. Que homem interior é esse? Não é o homem aqui da carne exterior. Então, está falando da multidimensionalidade. Ele fala que vai tomar o nome da família tanto no céu como na terra. Tá? Então, ele está falando de uma coisa tão gloriosa, tão multidimensional, pessoal. Então, que vai ser fortalecido com poder mediante ao seu espírito no homem interior. Então, o Espírito de Deus vai fortalecer esse homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós enraigado e alicerçado em amor, a fim de poder de compreender, como todos santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e o conhecimento, o amor de Cristo. Então, você tem que compreender a largura. Então, o que é a nossa dimensão, pessoal? É tridimensional, né? Então, você vai ter que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É isso que é a nossa realidade. E vai conhecer o amor de Cristo. Tá? Então, ele está falando de dimensões. Largura, profundidade. Então, a terceira dimensão
E a quarta dimensão, que excede todo entendimento, para que seja tomado toda a plenitude de Deus. Então, para que seja tomado toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações. Então, não só na geração dele, para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, pessoal, você acabou de ver que ele falou sobre todas o ser multidimensional que a gente tem, que interage com esses principados e potestade. Então, a gente está tendo um relacionamento com os anjos, com os seres dimensionais, como os mentores. A gente está tendo. Quem? A nossa consciência. Tá? É isso, pessoal. Aí, o que mais? 1 Pedro 3, versículo 4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, seja seu homem interior. Então, o homem espiritual, o homem da consciência, de um coração unido, incorruptível, com traje. Então, esse homem veste traje, veste, que é o quê? Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a multidimensionalidade aqui, pessoal. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, existe um homem exterior e um homem interior. Então, isso é multidimensionalidade. A Bíblia fala, pessoal, mas só que não é com esse nome. Esse nome é um termo criado, tá? Multidimensional, para falar desse processo da consciência que a gente está usando vários corpos. É isso que a gente tem que entender, pessoal. Tá? E a maioria não entende, tá? Principalmente os evangélicos, tá? Mas a Bíblia está falando aqui, ó, tá? Aí, Romanos 7, 22 e 23. Vamos ler. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo o meu membro, o membro do corpo, outra lei que batalha contra a lei da mente e me prende debaixo da lei do pecado que está no meu membro. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Isso é multidimensionalidade, tá? Ele está dizendo que o ser dele espiritual, a consciência, o homem que é o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele diz que o membro batalha contra essa lei e a mente também dele está levando para ele fazer coisa que não deve. E me prende debaixo da lei do pecado, que está no meu membro. Então, que está no meu corpo, no meu homem interior. Então, o apóstolo Paulo, a consciência do apóstolo Paulo, percebeu isso, pessoal. Que existia essa multidimensionalidade, que ele interagia e que estava dificultando ele a equilibrar isso. Então, ele teve que equilibrar essas duas realidades, tá? Tanto a realidade física como a espiritual. É isso que a gente tem que fazer. Não tem para onde correr. Aí ele fala, Efésios 3, 16 e 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, para que, segundo a riqueza da glória de Deus, a gente vai ser fortalecido aonde? O homem interior, pessoal. Então, é multidimensionalidade.
É o homem interior. Então, a gente tem um homem interior que é a nossa consciência, é o nosso espírito, a nossa alma. E temos aqui esse corpo que estamos dirigindo. Então, quem dirige tudo isso é a nossa consciência. Tá? Todas as camadas, tanto a camada sutil como a camada física. E a gente tem que equilibrar isso aí, tá? Isso que é difícil da gente viver aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz santifique em tudo, em que o espírito e a alma e o corpo de vocês seja conservado íntegro, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que ele falou. Isso não é multidimensionalidade? Então, seja conservado, santificado em tudo, que é o espírito, a alma e o corpo. Já demonstra que a gente é um ser multidimensional. Seja conservado íntegro, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos que cuidar todas dessas camadas. Aí que é o ser humano, tá? Então, o apóstolo fala isso para Tessalonicenses. Aí, o que mais? 1 Pedro 3, versículo 19 e 20. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estava preso, né? Em prisão. Este era o espírito daquele que não tinha obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência no dia que Noé estava construindo a arca. E poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Então, Cristo, né, Pedro fala aqui que Cristo foi lá foi lá no umbral, né? Onde as consciências estavam presas lá. Então, os espíritos, ele pregou para os espíritos que estavam presos, tá? Lá no umbral. Então, os espíritos que estavam no lugar dos mortos, que é chamado lugar dos mortos. É a Hades, outros chama de inferno, tá? Então, Cristo foi lá pregar. Então, pessoal, aqui a gente tira logo uma suposição. Como é que Cristo vai pregar para morto? Mas esse morto é o morto a morte espiritual, do espírito da consciência dele. Que eu já expliquei aqui. Que qual é a morte? É a morte que é a separação de Deus. Então, todos que estão lá no umbral, tá, pessoal? Estão separados de Deus. A consciência estão separados de Deus. Estão fazendo coisas horrendas lá. Tá? A consciência. Agora significa que eles não podem ouvir, não podem ver, ele não está se mexendo lá? Ele está. Mas é a consciência dele que está separada de Deus. É isso que significa aqueles mortos, aquela pessoa presa. Tá? Que Cristo foi lá e pregou, que eram aquelas pessoas que não tinham obedecido a Deus quando Noé estava construindo a arca, que usou Noé para chamar as pessoas para entrarem na arca. O que é que eles fizeram? Que nada, rapaz, esse cara tá maluco construindo lá uma arca, esse cara aí é doido. Então, você já viu esse filme acontecer ou não, pessoal? Será que o filme está se repetindo ou não? Que nada, rapaz, que negócio de espiritualidade. Esse cara tá maluco, rapaz. Aí o que é que aconteceu? Todo mundo sabe, né? O dilúvio, a água veio e qual que se salvou? A família de Noé, né? E alguns animais, tá? Foram salvos e o dilúvio aconteceu e todo mundo se... Então, foram salvos. Foi isso que aconteceu. Então, é aquelas almas que estavam lá e Cristo foi pregar lá para dar oportunidade a eles, tá? Então, é isso que tem que fazer. Então, Cristo é um ser multidimensional, né? Você vê que já está até dando a rota aqui, né, pessoal? Então, Cristo é um ser multidimensional
que enquanto ele estava lá no túmulo, o espírito dele, né, a consciência dele foi com um corpo astral, um corpo espiritual, pregar para aqueles espíritos. Isso demonstra a multidimensionalidade de Cristo. Aí, pessoal, agora como é que não tem um ser multidimensional? Como é que não tem na Bíblia? É só entender, pessoal. Aí o que mais, pessoal? Apocalipse 1, versículo 9 e 20. Então, esse livro aqui, pessoal, é complicado, tá, pessoal? Para as pessoas de hoje aí, tá todo mundo quebrando a cabeça, tá? Por quê, pessoal? Foi João, né? Foi numa linha de tempo. Quem é que foi? A consciência dele. Por que eu estou falando isso? Aqui, ó. Vamos ler João 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo. Então, ele estava lá preso, né? Esperando a paciência de Jesus, na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele estava lá preso na ilha de Pátimo, por causa que ele falava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, jogaram ele lá para que ele não falasse do testemunho da palavra de Cristo. E fui arrebatado em espírito. Então, a consciência dele, o espírito saiu com o corpo espiritual, no qual ele foi para onde? Para uma dimensão muito superior e em uma linha de tempo muito além da nossa linha aqui, tá? Ele foi e viu coisa. O que é que ele viu? Ele disse, fui arrebatado em espírito. Então, isso demonstra a multidimensionalidade, tá? No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve no livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sarde, em Filadélfia, em Laodiceia. Então, nossa, o cara é arrebatado de espírito. Imagina a cena. João, né? Foi arrebatado de espírito e aí chegou lá nessa realidade de dimensão superior, né? Ele ouviu uma voz de trombeta por detrás dele. Escreve, o que é que vês? Ele disse, o que é que vês? Então escreve no livro para enviar às 7 igrejas, né? Aí ele fala, virei-me para ver quem falava comigo e virando-me, vi 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até o pé de uma veste comprida, incingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça era branca como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Nossa, pessoal, se você vê uma cena dessa, tá? O que é que vai acontecer? Então, olha a consciência dele experimentou a multidimensionalidade. Olha o que ele viu, pessoal. Quem é esse aqui? O filho do homem. A Bíblia fala quem é o filho do homem, pessoal. Fala aí, coloca aí nos comentários. Quem é? É Cristo, é Jesus. É Jesus Cristo, não é isso? Então, ele viu Jesus Cristo, mas de uma forma totalmente diferente. Então, de uma forma glorificada e que tinha uma voz de muitas águas.
uma voz de trombeta que falou ao ouvido dele. Quando ele virou, ele disse: quando virei-me para ver quem falar, eis que vi, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, tinha 7 castiçais, sabe aqueles castiçais? E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, é Cristo, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com cinto de ouro. Nossa! Olha como Cristo estava vestido, pessoal. Uma glorificação muito grande, né? E a sua cabeça era branco como a lã. Então, você já viu uma lã? Então, ele está dizendo que o cabelo desse filho do homem era branco como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Nossa, na hora que vê isso, você ia cair duro, né? Aí o que é que aconteceu? Ele disse que viu a chama e seus pés era semelhante a um latão reluzente. Então tinha luz, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, uma voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Então, na mão direita dele, 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então, ele dizia que da boca desse filho do homem saía uma espada, tipo uma espada, né? Semelhante a uma espada, né? De 2 fios, afiada, né? E seu rosto era como o sol. Então, estava brilhando quando na sua força resplandece. Então, era aquele sol de meio-dia. Você já viu o sol de meio-dia? Então, é esse. E ele, quando vi, caí aos seus pés como morto. Não, mas é uma visão, pessoal, tá? Da consciência que João viu ali. Não é fácil, pessoal, tá? Mas foi um privilégio ele ver essas coisas, tá? Mas porque Cristo ia mostrar a ele, tá, pessoal? Essas coisas, porque ele era o apóstolo preferido de Cristo, tá? E aí ele teve essa oportunidade, tá, pessoal? Aí o que mais? Ele caiu morto. Aí o que mais? Mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Ele fala, caiu aos pés morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, então, a sua mão, dizendo, não tema, eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas agora eis que estou vivo para todo sempre. Nossa, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então, esse filho do homem que vive, ele foi morto e reviveu e vive agora para sempre. Ele tem a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e eis que são o que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Cristo estava sobre todos eles. Então, ele apareceu no meio, aonde apareceu essas estrelas que estavam na mão dele, que são os anjos, tá? Aqueles anjos que estão protegendo a igreja, não a igreja física, a igreja espiritual, tá, pessoal? E, como é que se diz? E as 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, são as 7 igrejas que são a igreja que Cristo tem estabelecido aqui nessa realidade, tá, pessoal? Mas de um modo espiritual.
Então, pessoal, essa foi uma experiência de João, que está lá em Apocalipse. Foi uma experiência multidimensional. Em que dimensão ele foi aqui? Que dimensão é essa? E que linha do tempo é essa que ele viu coisa que ainda vai acontecer? Ele já viu o Filho do Homem, que é Cristo, né? Já glorificado. Você entende que a Bíblia está demonstrando a multidimensionalidade do ser humano, pessoal? Tá? Então, depois que ele viu tudo, ele teve que voltar para escrever, né? Porque o próprio Cristo ali, o Filho do Homem glorificado, falou para ele escrever. Ó, escreve aí, tá? Para não esquecer nada. E manda às 7 igrejas, tá? Então, foi isso que ele fez, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal, espero que vocês entendam sobre essa multidimensionalidade do nossa consciência, tá? Estamos experimentando, tá? Não experimentamos assim como João experimentou, mas tem muitas pessoas experimentando aí as realidades extrafísicas, tá? Até realidades dimensionais, tem pessoas que acessam essa realidade, tá? Mas é isso, tá? Isso vai depender de como você está trabalhando a sua experiência, a sua espiritualidade aqui, tá? Se você não está desperto, você não vai acessar esses lugares, tá? Vai ser muito difícil, tá? Você vai ficar aí até você despertar a consciência, tá? E é o que eu quero fazer. Despertar a sua consciência para você, como é que se diz? Acessar essas outras dimensões. Agora, tem pessoas que já têm a mediunidade dela aflorada, ela acessa essa dimensão e não sabe o que é. Tem outras que acessa e sabe o que é, porque tem conhecimento, estudo sobre isso. A Bíblia fala, aqui ó, fala que João acessou essas dimensões, tá? E aí, pessoal? Entendeu agora o que é um ser, o que é o ser dimensional? A gente é um ser dimensional. Não estamos só nessa realidade, tá, pessoal? Mas essa é o engano da matriz que quer passar isso para você, tá? Então vamos despertar, acordar, saber sobre essas coisas, tá? Porque a espiritualidade evoluída quer passar uma mensagem para a gente, tá? Tem passado aí, tá? Através de alguns aí, mas às vezes tem muita gente que desvirtuaram e distorceram essas mensagens ao longo do tempo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas por isso que a gente que é verdadeiro temos que ficar, porque a gente vai receber mensagem multidimensional para a nossa consciência, tá? Vai nos ajudar nessa caminhada espiritual aqui. E você vai entender mais, tá? Você vai entender aqui que isso aqui só é uma dimensão que a sua consciência está experienciando. Não vai dar tanta importância a isso aqui, tá? Mas graças a Deus, agradecer a Deus, a espiritualidade por mais um dia, tá? Nossa, quando eu estudo assim, chega a me dar mais um ânimo, tá, pessoal? Obrigado vocês, tá, pessoal? Obrigado vocês, por vocês. Eu tô vendo que vocês... Eu vi agora a visão, tá muito grande, tá? Obrigado. Continue a estudar aqui. Vamos estudar junto para a gente crescer, melhorar como pessoa, tá? Agradecer a vocês, a Deus, essa espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!